chegamos aqui para nossa aula número 2 de Êxodo, desse nosso planejamento, nosso projeto Mergulhando nas Escrituras. Eu não tenho palavras para mostrar para vocês a minha gratidão de ter cada uma de vocês dentro desse projeto, onde realmente o foco é ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças de uma forma objetiva, de uma forma facilitada, e que realmente as nossas crianças vão conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E claro, pode parecer que vai levar muito tempo, mas se você nunca começar, você nunca vai terminar e a sua criança nunca vai conhecer a Bíblia por completo. Essa semana eu até estava conversando com algumas meninas que, quando eu era criança, eu não lembro, gente, de ter conhecido a Bíblia inteira na minha fase de infância. Por quê? Porque geralmente, se a gente não tem um planejamento de ensino, é muito fácil a gente se perder e ensinar só as mesmas histórias sempre. Tem problema? Não tem problema, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Se você ensinar Jonas e a baleia, a Torre de Babel, Daniel, a Páscoa, você está ensinando a palavra de Deus. A única questão aqui é que se você não se planeja para ensinar a Bíblia completa, você sempre vai ensinar as mesmas coisas e acaba que a criança, ela cresce sem entender a Bíblia por completo, porque ela vai ter sempre aquele discernimento de que a Bíblia é a historinha de Daniel na Cova dos Leões, ou é aqui mesmo a lição passada, que era o bebê Moisés no cesto. Todas as crianças conhecem essa história, mas a gente tem que sair disso. Então, por isso, tá? O foco desse projeto Mergulhando nas Escrituras é te mostrar a Bíblia por completo. Então nós vamos ensinar a Bíblia por completo. Se você ainda não tá dentro desse projeto, clica aqui no link da descrição. Eu vou deixar para você ali o e-book de Gênesis e o e-book de Êxodo, tá? A gente já tá no e-book número 2, estudando a lição número 2, que é hoje Deus fala com Moisés e lhe explica a sua missão. Quem já tá dentro desse projeto já conseguiu perceber que eu vou mais profundo, né? Então eu dou a lição para você, eu não utilizo muitos recursos aqui, porque o foco desse canal não é te mostrar recursos, tá? O foco do meu canal aqui é te ensinar a palavra. Depois você procura aí, deixa Deus usar a tua criatividade para desenvolver os recursos aí. Tanto é que aqui nos e-books eu sempre deixo para você uma ideia de recurso para você iniciar a sua lição. Mas fica tranquila que a maioria dos recursos são coisas que você tem no seu dia a dia, então é bem prático, tá? A intenção do e-book não é fazer você gastar com recursos exorbitantes. Tenho certeza que vai dar super certo aí para você. Então, olha só, nossa lição número 2 tá lá em Êxodo, capítulo 2 a 3. Já tem vários vídeos de Moisés aqui no canal, então depois vai, ó, vou deixar uns cards aqui pra você, depois vai ali dar uma olhada. Claro que todo conhecimento que você adquirir, ninguém vai tirar de você e nunca vai ser o suficiente, nunca vai encher tua caixinha ali de conhecimento, tá? Como é de costume, tá? O contexto aqui dessa história, como que a gente entra pra essa parte de Deus fala com Moisés e ele explica a sua missão. Na última aula a gente parou, a gente conversou sobre Moisés ter ido pro palácio, todo esse desenrolar da história da lição número 1. Agora a lição número 2 é, você lembra que Deus escolheu Moisés para uma grande missão? É como eu começo a lição ali para você. Nós, como pessoas que vemos de fora essa história, é muito fácil a gente olhar para Moisés, para o bebê Moisés, e fazer uma comparação de tudo que ele passou para chegar no projeto que Deus estipulou para a vida dele. Só que para e pensa com a cabeça lá de Moisés daquela época e de alguém que não tinha esse conhecimento. Por quê? Moisés, quando ele nasceu, Deus já tinha esse projeto para a vida dele. Deus já tinha escolhido ele para ser o libertador do povo de Israel. Olha que lindo. Deus conhecia Moisés desde o seu nascimento e tinha planos para a vida de Moisés. Porém, Moisés não tinha esse entendimento que ele seria o libertador do povo no momento em que ele foi parar lá no palácio. Por exemplo, assim, não sei com que idade, eu fui até pesquisar, mas não tem relatos, assim, certos de que idade Moisés voltou pro palácio, depois que a mãe dele mesmo amamentou ali ele, cuidou dele, que a princesa pagou. Mas suponhamos que ele fosse pra lá antes da fase da adolescência, tá? Fosse parar dentro do palácio. Ele não tinha essa ideia de que, eu vim parar aqui no palácio porque o Senhor quer me ensinar a aprender as regras de etiqueta, a aprender a escrever, porque lá na frente... Não, Moisés não sabia disso. Moisés apenas foi vivendo um dia de cada vez,
Obviamente, ele viveu como nós vivemos os nossos dias hoje e passou por muitos momentos que foram difíceis para ele também, assim como nós temos os nossos momentos difíceis. E é muito importante você ressaltar para suas crianças que Deus tem, assim como tinha na vida de Moisés, Deus também tem planos maravilhosos para nossa vida e que hoje, quem sabe, nós estejamos passando por alguns momentos que são difíceis ou por alguns momentos que nós não temos entendimento. Mas lá na frente, quando o propósito de Deus casar com as nossas escolhas, nós vamos entender que sim, que tudo que nós passamos teve um propósito. A história aqui de Moisés, a gente leva nessa sequência de que Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, tá? Ele foi para dentro do palácio, cresceu, virou adulto e lá dentro do Egito, na vida adulta, ele fez muitas coisas erradas ou algumas coisas erradas, assim como nós, seres humanos de carne e osso, também fazemos coisas erradas. Uma das coisas erradas que Moisés fez lá dentro do Egito, ele matou um homem. Você lembra que ele matou ali uma pessoa? E aí, por medo de Faraó descobrir e mandar matá-lo, toda essa questão de punição, ele foge. E aí, aqui eu não vou entrar nessa ênfase de que ele matou ali aquela pessoa, escondeu o corpo, mas outros viram, entendeu? Então eu não vou entrar nessa questão, mas você pode ler, você deve ler a Bíblia, porque se alguma criança perguntar pra você, você sabe responder, tá? É legal que você tenha esse domínio dessa história, pra que você consiga ir direcionando, que nem eu tô fazendo aqui com você. Depois que Moisés sai do Egito, ele conhece novas pessoas, ele se casa com Zípora, tem seu sogro chamado Jetro, e ele vai ser pastor de ovelhas. Os anos foram se passando e Moisés, agora imagine ele num deserto, morando lá com seu sogro, com sua esposa, com a família deles em geral ali. E os anos continuam passando e Moisés desenvolvendo seu cargo pastoral. Olha que legal, Moisés já vivenciando seus dias como um pastor. Ele direcionava as ovelhas por onde as ovelhas deviam ir, ele provia alimento para as ovelhas, então ele conduzia as ovelhas pelo bom caminho, tudo que um pastor deve fazer por suas ovelhas. E aqui dá para ver claramente Deus já direcionando os caminhos de Moisés para aquela missão que ele tinha sido escolhido, que era realmente pastorear o povo pelo deserto. Olha que legal, que bacana isso. Então, um dia Deus falou com Moisés. Moisés tinha saído levar as ovelhas para comer e, de repente, Moisés viu algo que era muito curioso. Ele viu um espinheiro, dependendo da Bíblia que você tiver, vai falar sarça, vai falar arbusto. Eu usei aqui a linguagem de espinheiro, mas adequo ele para a linguagem dessas crianças. Então ele viu um espinheiro pegando fogo, só que era algo muito curioso, porque esse fogo queimava, e esse espinheiro nunca acabava. Ele estava sempre ali em chamas, mas nunca acabava. O fogo não consumia esse espinheiro. E foi algo que chamou a atenção de Moisés, e Moisés chegou mais perto. Quando Moisés chega mais perto, Deus se apresenta para ele e ele fica com medo, e ele abaixa o rosto. Deus chama ele e manda ele tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava era a terra santa. Ou seja, eu sou Deus, eu sou santo, eu estou aqui. E se eu estou aqui, o lugar onde eu estou é santo. Tire as suas sandálias em sinal de reverência à minha presença. Mais ou menos isso para você ter uma noção. Então, Deus começou a falar com Moisés e ali explicar os seus planos para ajudar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel. Claro que nessa hora, Moisés deve ter pensado assim, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tô apto para essa lição. Ao mesmo tempo que Moisés deve ter ficado alegre em ouvir a voz de Deus, ele deve ter ficado com muito medo por não se achar capacitado a exercer essa missão. E muitas vezes é o que acontece com nós quando a gente pede para uma criança orar, por exemplo. Geralmente a criança fala assim, não vou orar. É por timidez? Sim, pode ser por timidez. Mas na maioria das vezes é porque a criança não se acha capaz de fazer uma oração bonita. Ou a gente pede para a criança cantar. A criança pode ter vergonha e não querer cantar apenas por vergonha. Mas ela pode se achar incapaz. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, sabe? E às vezes a gente sabe cantar e não canta por achar que não sabe. Ou a criança, ela sabe orar, mas ela não ora. Ela não solta as palavras porque ela se prende no medo de não saber orar. A mesma coisa Moisés. Moisés também se achou incapaz
de liderar essa missão. Deus então promete para Moisés que vai ir com ele, vai estar na frente dele. Deus fala tudo que vai acontecer para Moisés. Deus fala que o coração de Faraó vai sim se endurecer. Não vai ser tão fácil tirar o povo do Egito. Simples assim, não vai, porque Deus sabia que o coração de Faraó ia ser endurecido. Mas mesmo assim Moisés relutava com essa questão, ele não queria, ele não se achava apto. E aí ele começa a indagar com Deus que ele não sabe falar e que ele... Nossa, eu fico imaginando assim os inúmeros pontos que Moisés elencou para Deus, e muitas vezes eu e você fazemos isso também. Quando Deus nos chama para desenvolver algo e a gente começa, ao invés de focar naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós focamos nas nossas incapacidades. E eu imagino que Deus fique irado com a gente quando a gente faz isso. Assim como ficou com Moisés também. Deus ficou tão irritado com todas as indagações de Moisés que ele falou: tá bom, Moisés, vai lá então, chama Arão, convida teu irmão para ir junto contigo, já que ele é mais fluente do que você, já que ele fala melhor do que você, ele se posiciona ali, né? Ele sabe como falar com o Faraó. Vai lá e chama ele. Agora, ambos estarão preparados para cumprir essa missão e vocês vão seguir junto. Porém, eu falo com você. Ou seja, a missão era para Moisés. Moisés não precisava ter posto ninguém junto com ele. Se Deus chamou Moisés, Deus capacitaria Moisés. Muitas vezes, nós mesmos somos os bloqueadores dos planos de Deus na nossa vida, porque a gente quer começar a colocar pessoas junto na nossa missão, sendo que a missão era pra gente. A mesma coisa aqui com Moisés. Então, Deus fala o que pra Moisés? Ó, Moisés, vocês podem ir, mas eu vou falar com você. Você vai ser meu porta-voz. Então, Deus falava com Moisés, Moisés falava pra Arão, e Arão era o porta-voz pra Faraó. E assim aconteceu todo o desenrolar da história, tá? Agora eu quero focar com você nessa lição aqui alguns detalhes, tá? Mais incrível, assim, todas as lições a gente leva para um objetivo real para a vida da criança. E aqui o foco dessa lição é mostrar para a criança que realmente Deus nos chama para uma missão. Lembra na última aula a gente falou sobre missão, sobre chamado, sobre propósito. O propósito aqui é mostrar para a criança que sim, que Deus nos chama para uma missão e Ele nos explica essa missão. Deus nunca vai cobrar de você algo que você não sabe. Deus nunca vai condenar você por algo que você não teve conhecimento. Então, Deus vai chamar você para uma missão, mas Ele vai te explicar, e Ele vai te explicar da forma que você entender a sua missão. Olha só que interessante, algo que eu gosto muito de fazer também é dar exemplos para as crianças, porque quando nós damos exemplos vívidos, sai daquela questão de ser apenas da história lá. Então traga histórias. Olha uma dica bacana para você: traga exemplos para sua aula, exemplos de você, se você tiver, exemplos que você já vivenciou com outras crianças em outros lugares, mas traga algo vivo ali para sua criança que realmente ela venha a entender. E aí eu lembrei agora aqui de um exemplo bem bacana, porque o meu marido, ele não conhecia Deus, tá? E aí, quando ele começou a ir na igreja, a frequentar os cultos, a primeira vez, assim, que uma irmã falou com ele, ela entregou um recado pra ele, e ela pediu assim pra ele: você aceita Jesus? Você quer aceitar Jesus? E eu lembro que eu olhei assim pra ele, e ele não esboçava a reação. Ele não falou nada. E ela perguntou a segunda vez e ele não falou nada. E aí ela falou assim: bom, então é um não, né? A pessoa não responde, é um não quer aceitar Jesus. E aí, então ela deixou ele ali e seguiu falando com outras pessoas. E aí depois, presta atenção, depois em casa, eu perguntei pra ele: por que tu não respondeu ela, né? A gente tava conversando ali, enfim. E ele me falou assim: porque eu não entendi o que ela falou. Porque meu marido é venezuelano, então ele não entendia muito bem o português. Eu falei pra ele, enfim, o que ela tinha falado. E aí ele ficou preocupado, ele falou assim: será que Deus vai ficar bravo comigo? Será que eu vou ser julgado por não ter respondido ela? Eu sinceramente não entendi que ela tinha falado isso. Ele não compreendeu o que ela estava falando, porque ela falava rápido, ela falava agitado. Então ela precisava ter falado mais devagarinho para ele entender, mas ela também não sabia que ele não entendia português. E aí eu ri, né? Aí eu conversei com ele, eu falei: não, amor, olha só, Deus conhece teu coração, e se realmente tu não entendeu o que ela falou, você não vai ser cobrado dessa porta, dessa chance que ela te deu de aceitar Jesus, de receber o evangelho. Deus vai falar com você na hora certa, da forma que você entende. Olha o propósito aqui da lição. E aí eu lembro que depois disso, logo depois disso, foi logo depois, uma outra mulher, Deus usou uma outra mulher para falar com ele, só que dessa vez diferente. Ela não falou lá do púlpito de forma eufórica, não. Ela veio no ouvido
ouvido dele. E aí eu lembro que eu fui junto assim pra ouvir, porque se caso ele não entendesse, depois eu traduzia pra ele. E aí ela foi no ouvido dele e falou: calma, delicadamente. E a primeira coisa que ela falou foi: Deus está abrindo hoje o teu entendimento. Percebe? Deus nunca vai falar com você, Deus nunca vai te dar uma missão que você não compreenda, tá? Então, esclareça isso pra você, que Deus sempre vai falar com você da forma que você entende. E para isso, eu preciso que você perceba agora alguns detalhes desse chamado de Deus para Moisés. Primeiro, Moisés estava trabalhando. Quando Deus chamou Moisés e falou com ele, ele tinha ido a trabalho, ele estava pastoreando, era um trabalho pastorear as suas ovelhas. Ensine para sua criança que Deus não gosta de preguiça. Deus não gosta de preguiça. Provérbios, deixei para você ali, Provérbios 6, do 6 ao 8. A Bíblia, ela é repleta de ensinamento para todas as nossas áreas da nossa vida. E lá em Provérbios vai falar: vai ter com a formiga, preguiçoso, vai aprender a trabalhar, olha o tamanho da formiga. E aí, nossa, você abre um leque de conteúdos, porque a formiga, ela é o animal mais forte que existe. Ela é desse tamanho, ela carrega a folha 7 vezes o tamanho dela. Pensa só o peso de uma folha para uma formiga. Então, Deus detesta a preguiça e Deus não fala com preguiçoso. Deus não chama pessoas para o trabalho que já não estejam trabalhando. Legal, né? Incrível isso aqui. Segundo ponto, Moisés agiu com curiosidade. Quando ele viu ali que algo diferente estava acontecendo, ele se movimentou para ir ver o que estava acontecendo. Ou seja, Moisés agiu. Ele podia ter visto aquilo lá, ter ficado parado ou contando as ovelhas ali, vendo aquele fogo, quando as ovelhas terminassem de comer, ter ido embora e já era. Mas ele agiu, ele foi em direção àquilo que chamou a atenção dele. Muitas vezes Deus nos mostra situações, Deus nos leva para situações diferentes, mas a nossa falta de ação não permite que aquele plano realmente se cumpra em nós, porque nós não agimos, nós só olhamos e não fazemos nada, ficamos de braços cruzados por escolha nossa. Sabe aquele cristão assim, eu não vou fazer nada diferente, porque eu vou ficar aqui no banco e já eras. Ou, eu não fui chamado pra ajudar na portaria hoje, mas tá vendo que tá faltando gente. Mas eu vou ficar sentada aqui porque eu não tô na escala. Sabe? Deus gosta de pessoas que tomam em frente das coisas, pessoas que agem, pessoas que fazem as coisas. Eu fico maravilhada com as meninas que já estão dentro desse projeto e já estão tendo esse conhecimento de que é importante que a criança já comece a conhecer a Deus assim profundamente, conhecer a palavra dele assim, porque elas vão caminhando em um propósito, porque elas vão caminhando em direção ao propósito que Deus tem para a vida dela, muito antes do que eu e você fomos, por não conhecer a palavra de Deus antes, entende? Então, você aqui tá trazendo todos os benefícios possíveis para a vida da sua criança. Outro ponto interessante é que ele se dispôs a Deus, ou seja, quando ele ouviu a voz de Deus, ele prontamente atendeu a voz de Deus. Eis-me aqui, ou eu estou aqui. Quando Deus falou pra ele: Moisés, tira as sandálias dos pés. Você acha que ele ficou lá: mas eu vou sujar meu pé nessa areia. Não. Deus, assim, fala comigo aí a distância, então. Eu não vou tirar minha sandália. Não. Certamente, quando ele ouviu a ordem, ele foi lá e tirou a sandália do pé. Quando Deus nos chama, nós devemos estar prontos a ouvir e a atender a voz de Deus. Por mais que depois ele encheu ali de desculpas. Mas de primeiro, ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu a voz de Deus. Outro ponto aqui, Deus se apresentou e fez uma promessa para Moisés. Então, quando Deus chamar você, quando Deus se apresentar para você, do jeito que você entenda, ele vai falar no teu coração de uma maneira que você vai entender aquilo que ele quer de você, ele vai te apresentar a promessa dele, e se você decidir cumprir, se dispor a cumprir a vontade dele, ele vai te dar todos os acessos necessários, ele vai te conduzir por caminhos que você vai ir, ele vai te proporcionar aquilo que você precisa. Claro que uma coisa a gente precisa aprender aqui também com essa história, que Deus chamou Moisés para essa missão, mas não contou para ele todo o processo que ele ia passar. Então isso nós temos que deixar muito claro, que Deus tem um plano lindo para cada uma das crianças, para mim, para você, professora, mas Deus nunca vai mostrar o processo que nós vamos viver até chegar ao cumprimento dessa promessa. Mas, com toda certeza, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Outro ponto, Moisés se achou incapaz, assim como provavelmente
Quando Deus chamar as suas crianças, quando Deus entregar uma promessa ou contar para sua criança o que Deus tem para eles, pode ser que alguma criança ou outra vá se achar incapaz de cumprir. Por exemplo, Deus já falou com a minha filha que Deus chamou ela para ser uma pregadora do evangelho, que ela vai viajar nações. Eu creio nisso, ela crê nisso, ela recebeu isso. E aí um dia ela me perguntou assim: mas mãe, como que eu vou pregar a palavra de Deus se eu nem sei pregar? E aí eu falei para ela: filha, olha só que importante quando uma criança entende e ela aceita esse chamado de Deus. Eu falei para ela: filha, não precisa se preocupar. Deus te chamou para ser uma pregadora. Ele já te mostrou isso, já te falou isso de uma forma que você entendeu. Deus foi muito claro para ela, usou uma pessoa muito especial para falar isso para ela. Então ela aceitou aquilo ali. Agora, eu disse para ela: você já lê a Bíblia? Minha filha lê a Bíblia todos os dias. Ela tem o seu momento com Deus, ela tem o hábito de orar todos os dias. Claro que não é algo que todas as crianças façam isso por gosto, mas ela é incentivada por mim todos os dias. Então, no momento certo, Deus vai começar a dar a palavra para ela. No momento certo, Deus vai começar a dar sabedoria para ela e entendimento, que ela vai parar, ela vai perceber: opa, não sou mais eu. É o Espírito Santo que está trabalhando em mim. E aí ela vai começar a abrir a boca dela e falar sobre Deus para as pessoas. Foi isso que eu expliquei para ela. No momento certo, Deus já falou o que você vai ser. Deus já falou o propósito dele para tua vida. Agora, o processo é aos poucos, é vivendo dia após dia, obedecendo a Deus, investindo tempo com Ele. A palavra de Deus você já lê, continua lendo. Então, Deus falou para ela, mas o processo ela só vai conhecer mais adiante. Entende como é normal, é natural as pessoas se sentirem incapazes, principalmente as crianças. A dúvida principal dela era: como? Não precisa se preocupar, Deus vai encaminhar tudo da devida forma. O que nós precisamos fazer é se dispor a obedecer esse chamado e realmente acreditar que Deus pode realizar coisas impossíveis na nossa vida. Outro ponto aqui pra gente fechar essa lição com chave de ouro, assim: Deus deu a tarefa para Moisés e proveu os recursos necessários para o cumprimento dessa tarefa. A missão de Moisés não era fácil, mas Deus proveu tudo. Você lembra quando ele chega na frente de Faraó e ele fala: eu vim tirar o povo daqui? Não foi fácil. Deus proveu tudo. Deus fez milagre. Deus transformou lá a vara em cobra. E aí os magos também fizeram a mesma coisa. Sabe? Vai chegar um momento da nossa vida em que vai parecer que tudo ali, ó, não tá cooperando pro nosso chamado, tudo ali não tá cooperando pro nosso bem, e pode ser até que a gente pense assim: mas Deus, não foi tu que me chamou pra fazer isso? Eu não tô entendendo. Várias vezes eu já me questionei isso também. Mas nós precisamos aprender para ensinar de que Deus, ele nos chama e ele provê tudo que a gente precisa, ele provê. Inclusive, aqui o final dessa história, pensa só: o povo israelita, ele era escravo dentro do Egito. Quando o povo sai do Egito, eles vão atravessar um deserto para chegar na Terra Prometida. Deus pensa em tudo. Olha como eu gosto de pensar que Deus ele provê cada detalhe da nossa vida. Deus sabia que o povo era escravo ali, que não tinha bens, não tinha nada, ia passar por esse deserto, ia começar uma vida nova lá em Canaã, na Terra Prometida, mas não tinha recursos. Você acha que Deus ia tirar um povo escravo e levar para viver uma nova vida assim de qualquer jeito? Claro que não. Deus proveu tudo tão perfeitamente que eles saíram de lá abastecidos com ouro, prata, utensílios. Você lembra disso? Então, Deus provê todas as coisas. A única coisa que é condicionante a esse cumprimento da promessa de Deus na nossa vida é a nossa obediência. Qual é o nível de obediência nosso quando a gente ouve a voz de Deus? Isso é muito interessante. E aí, para fechar ali, eu coloquei para você: Deus tem planos para sua vida que talvez você não se ache capaz de cumprir. Porém, Deus te chama, Deus te capacita e te dá todos os recursos que você vai usar lá na frente, porque Deus escolheu você. Olha que lição maravilhosa. Eu sou apaixonada, então, nossa, eu fico aqui assim, imaginando o poder que uma palavra dessa tem na vida de uma criança. Imaginando como uma criança que por vezes pode estar ferida, pode estar magoada, pode estar sofrendo coisas que você nem sabe que essa criança sofra. O quanto uma palavra dessa tem poder para transformar a situação de uma criança. Então, por isso que eu digo para você: se dedique ao máximo em aprender a palavra de Deus,
para ensinar as suas crianças realmente que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura. Na lista de ideias eu deixei ali para você uma dinâmica bem legal sobre missão. Então, você escolhe a missão fácil ou a missão difícil, tá? Deixei descritinho aí pra você. Como eu falei, com recursos práticos que você tem no seu dia a dia, você vai usar uma boneca e uma pessoa adulta. Olha que interessante, eu vou deixar aqui na curiosidade pra você. Tá ali no seu e-book bem explicadinho. Pra tarefa que você vai imprimir para criança, deixei a tarefa ali, a pessoa certa para a atividade certa. É bem bacana também, bem dinâmica, as crianças vão amar. Você pode levar, inclusive, para a criança recortar as imagens, ou você pode levar pronto já para só fazer um jogral ali com a criança. Vai ser legal das duas formas, deixei ali pra você, tá? E como de costume, deixei ali também o versículo pra memorizar, que eu pulei a ordem ali, mas deixei o versículo pra memorizar. E o finalizando com as 1, 2, 3, 4, 5, com as 5 perguntinhas ali pra você fazer pra sua turma e ver se realmente elas entenderam a mensagem, para você ter uma noção de como as suas crianças entendem aquilo que você está falando. É bem interessante que, hora ou outra, você pare para analisar se a linguagem que você está usando para ensinar as crianças é a linguagem que elas estão entendendo. Preste atenção nesse detalhe, porque eu geralmente trabalho com crianças maiores, tá? De 7 a 11, 12 anos ali. Então, a minha linguagem que eu uso aqui é um pouquinho mais profunda por conta dessa idade que a gente já consegue dar uma aprofundada um pouquinho mais. Agora, se a sua turma é de crianças menores, quem sabe você não consiga aprofundar tanto, porque a criança, imagina uma criança de 4 anos pensando, nossa, quando Deus me chamar, eu vou ter que... Não, a criança de 4 anos, 3 anos, 2 anos, ela não vai pensar assim. Então, você consegue utilizar essa mesma palavra, mas leve para a idade da sua criança realmente. Então, trabalhe na linguagem que a sua criança vai entender. Ah, então quer dizer que uma criança de 2 anos não entende o que eu propus aqui? Entende, mas na linguagem dela. Então, é importante, por exemplo, tá? É importante que quando Deus chamar você, porque Deus vai falar com você, quando você crescer um pouquinho mais, Papai do Céu vai chegar pra você no seu ouvidinho, ou quando você estiver orando, ou quando você estiver lendo a Bíblia, quando você aprender a ler, e o Papai do Céu vai falar pra você que tem uma missão pra você, e ele vai te contar todos os detalhes dessa missão. Ele vai dizer pra você, olha, Joana, por exemplo, olha, Joana, você tem uma voz tão linda, e com a sua voz você vai ser usada pra encantar milhares de jovens. Os jovens vão te ouvir cantando e vão conhecer Jesus através dos louvores que você vai cantar. Mas para isso, quando Deus falar para você, Joana, você precisa viver só para mim. Você precisa dizer o quê? Sim, Jesus, eu quero viver só para ti. Entende? Você consegue trazer essa mesma lição para a faixa etária da sua criança. A mesma coisa, tem umas meninas que trabalham com adolescentes aqui, né? Então, a mesma coisa, você consegue pegar o mesmo planejamento, o mesmo e-book e levar para a faixa etária dos adolescentes. Então, quem aqui já foi chamado por Deus? Ou quem aqui já ouviu a voz de Deus? Tem adolescente preguiçoso aqui? Quero ver. O que vocês fazem durante o dia? Viu? É a mesma lição dividida aqui em 3... Tirei 3 amostras aqui rapidinhas. A mesma coisa. Olha que bacana. Preciosa, essa foi a aula de hoje, a nossa aula número 2. Te espero segunda-feira que vem para nossa aula número 3. E precisando de mim, me contata, me chama. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações para você. Tem minhas redes sociais aqui. Se você não conhece meu Instagram, vai lá no Instagram que eu posto tudo lá. Os meus stories a gente conversa direto. Eu respondo a mulherada que me manda mensagem lá. Então, fica com Deus, ó. E Deus te abençoe, te use, te prospere, te dê criatividade, te dê sabedoria. E eu amo receber teu recadinho, tá? Eu leio todos os recadinhos que recebo. Deus abençoe você.